Então, vamos lá. Eu tenho esse canal aqui faz um ano, eu acho, né? Um ano e meio, eu não tenho certeza. Se perguntarem por que eu tô falando tão baixo, é porque eu não tenho muita privacidade onde eu moro. Os apartamentos são muito próximos uns dos outros e eu prefiro a privacidade. Eu não gosto de falar muito alto para as pessoas inteiras ouvirem. Acho que talvez vocês tenham escutado aqui o barulho da criancinha no apartamento ao lado, então vou falar baixo e depois eu tento editar isso tento editar isso no eu tento editar isso depois, aumentar o volume da gravação, não sei. Mas então eu tenho esse canal aqui faz mais ou menos um ano e o primeiro vídeo que eu publiquei dele foi a respeito da introdução da vida intelectual, né? Naquele vídeo eu expliquei, se eu não me falha a memória, eu expliquei as coisas que foram me levando a ter um interesse por estudar humanidades, estudar coisas voltadas para um currículo clássico, certo? E grande parte, eu não omiti a informação naquele vídeo, grande parte do motivo, um motivo muito poderoso para eu ter me voltado a esse tipo de empreitada, foi o processo de conversão que eu estava vivendo, né? No próprio vídeo, eu acho que eu não falo isso de forma aberta, explícita, mas eu falo que eu já acreditava em Deus. Eu cheguei a essa crença por vias da razão, né? E a gente hoje, no mundo secularizado, no mundo moderno, laico e profundamente, não tem como dizer que não é o caso. É um mundo profundamente preconceituoso com a ideia da fé, nos moldes nos quais ela foi concebida como, como posso dizer, como um mecanismo de aferição da realidade. A gente vive num mundo muito preconceituoso com essa palavra e com esse assunto, com o assunto da crença, com o assunto do divino, com o assunto do transcendente. Então, eu não omiti a informação naquele vídeo de forma consciente, eu nem sequer pensei em omitir, mas foi meio que um passo prudente meu, porque eu ainda não tinha uma definição. Eu não sabia exatamente para onde eu estava indo, para onde o Espírito Santo estava me guiando. Eu já estava, claro, muito próximo da fé católica, é o tema desse vídeo, né? Porque eu sou católico, porque eu me tornei católico, né? Eu já estava bem próximo já da fé católica, mas ainda faltava aquele passozinho consciente e confiante, né, de que a realidade, a verdade está dentro da Igreja Católica. Então eu ainda não estava no momento, não estava preparado ainda. Por isso eu falo ainda com um pouco de incerteza, né? Eu falo, se eu não me engano, eu admito que eu acreditava já em Deus, não conseguia mais participar, ter uma cosmovisão ateística, materialista da realidade, secularista, né? Lembro de mencionar que o Carl Jung e as análises do Jordan Peterson, quando eu tinha lá pelos meus 20, 21 anos de idade, me influenciaram bastante, né? Não no sentido de influenciar cegamente, mas despertaram alguma coisa na minha cabeça para me debruçar sobre esses temas com mais cuidado, né? Coisa que eu não havia feito quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem. E essa é outra questão. Não é querendo criticar as pessoas, mas é só um fato da realidade. Eu diria que 90% é uma estimativa minha, né? Baseada com sei lá, uma percepção empírica da realidade. Mas eu diria que 90% das pessoas, elas adquirem as crenças delas de maneira inconsciente. Elas não fazem distinção nenhuma do que é plausível, do que é aferível. Elas não confrontam as crenças delas com a realidade. E isso se aplica à religião também, se aplica. E engana-se quem pensa que o ateísmo não é uma religião. O ateísmo, pelo menos em conceito, ele deveria ser a ausência de uma crença estabelecida em uma divindade transcendente, né? Mas na prática o que se realiza é o oposto. Quando você se torna ateu ou você se convence da posição ateia, uma série de pressupostos que eu diria que a maioria das pessoas sequer percebe
entra junto com essa visão de mundo, com essa cosmovisão. O materialismo reducionista entra, o cientificismo entra, talvez confiança excessiva e até imprudente em projetos políticos e soluções imanentes para o drama humano também entram. Com isso eu quero dizer ideologias políticas. Então, engana-se quem pensa que o ateísmo não é uma religião. Ela é a religião da ausência de Deus. E existem N motivos que eu não vou entrar nesse vídeo aqui, senão ele duraria 3 horas, para explicar como isso se deu. Mas engana-se quem pensa que eu sou ateu e simplesmente não fui convencido das provas da existência de Deus, ou as provas que eu vejo por aí, as caricaturas que eu vejo por aí da existência de Deus não me convenceram e, portanto, eu me relego a apenas não acreditar. Tá bom, confia. Você está assumindo com esse pressuposto uma série de outras premissas que você sequer percebe. E eu era um desses. Eu tinha uma visão de mundo materialista, reducionista, cientificista, altamente prejudiciada a respeito, contra a fé, contra a religião e contra a ideia, o objeto divino, né? Deus. E quando eu fui me dando conta dessas coisas, eu comecei a ter um certo... Eu comecei a perceber, poxa, peraí, eu me considero uma pessoa relativamente bem instruída, e se eu fui influenciado dessa forma por essas ideias, por essas, eu vou falar com todas as palavras aqui, mentiras, com esses espantalhos, imagine outras pessoas que sequer se dão, têm sequer fazem esse exercício de humildade intelectual, né? De caridade hermenêutica com a posição contra a qual eles estão se confrontando ali, né? No caso, religião versus a religião. Então, voltando, quando eu postei o vídeo lá, eu ainda não tinha uma posição fixa e determinada a respeito de religião, mas hoje em dia eu tenho uma posição muito convicta e eu posso, acho que, fazer essa aferição, eu posso afirmar com uma confiança bem alta de que eu não vou ser dissuadido dela. Não porque ela não é uma posição prepotente nem arrogante, mas é simplesmente porque a posição que eu adotei, dá para até fazer o argumento de que a posição que me adotou, ela é profundamente coerente. Eu passo boa parte do meu dia, quase todos os dias, tentando encontrar brechas. Não porque eu não tenho confiança na minha posição, mas é justamente por isso, porque eu quero ter aquela certeza de que eu não estou cometendo erros, entende? Que eu não estou sendo não caridoso com alguma outra posição, que talvez a verdade esteja em outro depósito de fé. Então eu passo grande parte do meu dia, várias horas até, nos meus momentos de ócio. Eu não assisto séries, eu não assisto filmes, eu não vejo TV, eu não tenho muitos momentos de ócio e de lazer, a não ser estudo e pesquisa. É isso que eu considero prazeroso. Então, as horas que eu tenho livre no meu dia eu passo estudando, eu passo pesquisando, e grande parte dessa pesquisa engana-se quem pensa que é apenas para validar o meu pensamento. Não, é uma pesquisa justamente ao contrário, é atacando o meu pensamento, tentando encontrar brechas. E eu tenho feito isso há 1 ano e meio, 2 anos, e eu não encontro. Cada vislumbre de brecha que eu tenho a respeito da posição que eu adotei, o catolicismo, me revela o quão robusto, coerente e intelectualmente coeso ele é. Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que ela é a posição mais coerente que uma pessoa pode adotar na sua vida, porque ela é verdadeira. É como o Chesterton fala, né? Ele tem essa frase maravilhosa que fala que o motivo para se explicar do porquê eu sou católico é complicado, é difícil explicar porque uma pessoa é católica, porque em última instância são 10.000 razões e todas elas somam para um deles, amount to one, né? Somam para uma razão apenas, que é porque o catolicismo é verdadeiro. Tente explicar por que você acredita que o céu é azul, boa sorte. Você vai ter que destrinchar todos os fenômenos da ótica, da meteorologia, em última instância da própria realidade, para explicar por que você acredita que o céu é azul. Mas em última instância você acredita que o céu é azul, que o céu é azul porque ele é azul,
porque ele é verdadeiro, porque isso é verdade. Então, mas agora entrando mais nos aspectos de como de fato se deu o processo de eu ser católico, então eu não tive nenhuma experiência mística, eu não tive, na verdade isso nunca aconteceu comigo. Eu vou pra missa mais como se fosse uma obrigação, né? Não uma obrigação ruim, como se eu vá de forma triste, no começo era, mas eu não tenho experiências místicas, eu não tenho uma fé emocional e eu não estou te criticando quem tem. Eu sei que isso acontece, eu sei que existem pessoas que o Espírito Santo, a maneira que o Espírito Santo encontra de tocar o coração é por meio da emoção, é por meio do sentimento, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Para eu me convencer de uma posição, ela tem que ser coerente, ela tem que ser robusta e intelectualmente coesa, como eu falei. E eu fui sendo atraído para a posição católica por conta, novamente, de pessoas que são católicas e eu admirava bastante. Então, por exemplo, admiro bastante, né? Então, por exemplo, o Carl Jung, apesar de ele não ser católico, ele, se eu não me engano, era filho de um pastor luterano, se eu não estou enganado. E nos escritos do Carl Jung dá para perceber que ele não é agnóstico e nem ateu. O Carl Jung tem uma entrevista famosa dele, né, que ele fala com todas as letras que ele não acredita em Deus, ele sabe que Deus existe, né? E eu não vou entrar nos meandros aqui porque isso é entrar em toda a psicologia junguiana para explicar o que essa afirmação ela denota, o que ela está trazendo para a mesa, né? Ela é muito profunda, dá para fazer um vídeo só a respeito disso. Mas aquilo ali me acendeu uma vela, né? Eu pensei, poxa, se essa pessoa aqui, que tem um nível de erudição que eu sequer vou imaginar alcançar em vida, o Carl Jung sabia falar grego, latim, ele tinha estudado todo o corpus hermético de imagens alquímicas e feito um destrinchamento psicológico, arquetípico a respeito daquilo, uma coisa que foi sem paralelos na história. É genial a análise psicológica arquetípica que ele faz a respeito da imageria, a imagética alquímica, né? E se essa pessoa que tinha uma pessoa inimaginavelmente inteligente, bem instruída, bem educada, tinha essa posição com tanta certeza, acendeu uma vela na minha cabeça e falou, poxa, peraí, eu não posso me dar ao luxo, eu não posso ter a arrogância, a prepotência de ter uma posição teológica como a minha, sem ao menos me debruçar a respeito de como ela funciona. Então, já quando eu estava estudando Jung, o meu ateísmo ruiu, foi para as cucuias, certo? E rapidamente, depois de eu ter me tornado ateu, ter me destornado ateu, eu já acreditava em uma divindade, mas é uma divindade muito parecida com o que os gnósticos acreditam, né? Não por pouca parte influenciada pelo pensamento de Jung, que certamente flerta muito com o gnosticismo. Então eu tinha essas ideias de, não, realmente Jesus Cristo ele é uma pessoa singular na história. Eu não sabia definir ele ainda como se ele era uma divindade, se ele era uma pessoa simplesmente um místico sem paralelos, mas eu sabia que tinha alguma coisa esquisita ali. E eu já percebia que a figura de Jesus Cristo, que eu já reconhecia como histórica, eu já tinha feito um estudo no passado, quando eu era mais jovem, a respeito da historicidade de Jesus Cristo, eu sabia que ele era uma figura histórica. Então eu não caí na ladainha que muita gente cai, que não, ele é uma invenção, uma construção da igreja, não sei o que, para influenciar massas. Não, Jesus Cristo é sabido, Jesus Cristo foi uma figura histórica. E é bem provável, e é muito, muito, muito plausível que tudo que esteja escrito nos accounts, né, os relatos que temos de Jesus Cristo no Novo Testamento sejam acurados, né? Eu ainda não conseguia lidar como eles poderiam ser verdadeiros falando de coisas que aparentemente eram impossíveis do ponto de vista naturalista, como por exemplo multiplicar 5.000 peixes, 5.000 pães para pessoas, né? Como tornar água vinho. Eu ainda não compreendia, mas eu já estava muito mais aberto à ideia de tentar enxergar essas coisas como sendo plausíveis. E aí não pequena parte de influência teve a minha educação como engenheiro eletrônico, né? Eu tive aulas de física, eu não sou uma pessoa leiga no mundo da ciência. Eu tecnicamente fui um cientista por 3 anos, né? Eu fui um aluno de pesquisa, no laboratório de pesquisa voltado para a área de eletrônica, mas eu sou uma pessoa instruída em física, eu sei matemática, eu sei como a ciência funciona. E então estudar as possibilidades naturalísticas para explicação de milagres, por exemplo, me fez ficar aberto a eles, né?
Então, por exemplo, quando as pessoas falam que não, é impossível um ser humano ressuscitar. Não sei, será que é impossível? A gente vive em um universo onde partículas somem e aparecem do nada, né? No caso dos quarks, no caso da mecânica quântica. Então, o universo, quando você vai esmiuçando ali nas suas partículas fundamentais de construção, ele é muito complexo, ele não faz muito sentido. Na verdade, parece até mágica, se você for olhar de uma maneira mais poética, né? Então, a gente vive num universo muito estranho, para dizer o mínimo. A gente não tem como compreender a realidade nas suas minúcias, porque ela é infinitamente complexa. O próprio Aristóteles já falava, né, que a realidade, a matéria, quando a gente... E aqui ele estava lidando com um tipo diferente de matéria. Ele estava lidando com matéria no sentido, na definição metafísica, né, que é o elemento, é a parcela ilemórfica que recebe a forma, né? Então, por exemplo, a gente tem a matéria de um cachorro, não é a matéria física do cachorro, é o cachorro em si, que dotado de forma se torna um indivíduo específico, né? Então, expliquei meio mal aqui, mas é isso. Então, Aristóteles já estava certo, que a matéria, como a gente vai investigando, adentrando cada vez mais profundo do lado da matéria, ela vai se tornando cada vez mais potencial. E 2000 anos depois a física quântica prova isso, né? Se não me engano, é o próprio Heisenberg, o pai da física quântica, que fala que qualquer pessoa que não tenha... você precisa primeiro entender Aristóteles para entender física quântica, e isso está certíssimo. Então a realidade ela é infinitamente complexa quando vamos adentrando nas suas minúcias materiais, né? E o que eu posso dizer para um crítico que fala que é impossível um ser humano ressuscitar é que a gente vive num universo muito estranho, a gente vive num universo muito complexo, e é uma arrogância intelectual e até fora do escopo científico afirmar que algo é impossível só porque não se tem reminiscências disso com experiências empíricas, né? Isso aqui também é outra situação, outros 500 entrar na ideia na limitação ontológica do cientificismo, da ciência, né? Mas, enfim, então eu fui estudando essas coisas e eu fui me aproximando demais do cristianismo no geral. Só que eu nunca flertei e nunca cogitei o protestantismo como opção, porque, me desculpe os colegas protestantes, mas eu conheço história. Mesmo antes de flertar com a posição cristã e investigá-la, eu já estudava bastante história. Então, a história de civilizações antigas, e eu também já conhecia alguma coisa da patrística, eu já tinha estudado, eu sabia como que os primeiros cristãos eles agiam, no que eles acreditavam. E me desculpe, se você for comparar o cristianismo histórico, o cristianismo primitivo, né, que o protestantismo fala e se gaba de ter resgatado das mãos da apostasia, né, com a Igreja Católica, se você for comparar o que os primeiros cristãos acreditavam com o que a Igreja Católica acredita, você vai ver que é essencialmente a mesma coisa. Claro, teve desenvolvimentos no sentido de desenvolvimentos culturais, né, mas que não rejeitam os dogmas tradicionais que estavam lá presentes desde o primeiro século, na verdade desde o primeiro dia depois da morte de Cristo e eventual ressurreição. Outro argumento que eu posso dar a respeito da críticos que falam que certo milagre é impossível ou não, talvez você esteja cometendo um erro de ordem, um erro cronológico aí, né? A primeira pergunta que você teria que se fazer para afirmar que um milagre, como por exemplo a ressurreição, é impossível, é responder se Deus existe ou não. E se ele existe, se ele é o tipo de Deus que intervém na história. Porque se a resposta for sim para essas duas perguntas, então sim, milagres são perfeitamente possíveis. Se você tem um Deus que é capaz de criar um universo, o que ressuscitar um homem é para ele, o que transformar a água em vinho é para ele. Ele tem todo o controle, toda a autonomia, toda a monarquia em cima da matéria, né? Porque foi ele que criou ela. Então ele pode fazer o que ele bem entender com a matéria, sem necessariamente quebrar suas regras, né? Eu tenho certeza que se a gente voltasse no tempo e tentasse esmiuçar, pedisse licença para Jesus Cristo, olha Jesus, com licença, você pode, por favor, mostrar como foi que você tornou essa água aqui em vinho, e pegasse amostras e fizesse um tubo de ensaio para ver como ele fez, eu tenho certeza que a gente ia encontrar uma explicação natural para isso ter acontecido. A gente já tem que encontrar... aconteceu
aconteceu uma reação nuclear em cima da molécula de água que a transformou em um material diferente e tal. Deve ter uma explicação natural para isso, mas uma explicação natural para um fenômeno não implica a ausência de causas transcendentais subjacentes, né? Então é um erro cronológico aí, mas eu estou me alongando demais aqui. Então eu nunca flertei com o protestantismo por conhecer história, né? E também não é, claro, por muitas pessoas que eu admiro, mestres estimados meus, pessoas com quem eu aprendi bastante, também aderiam a essa posição filosófica. Um exemplo seria o próprio Chesterton. Eu já li alguns livros do Chesterton antes de ser católico. Eu li primeiro o Hereges, perdão, e eu achei fascinante, fantástico o estilo de escrita dele. O Tolkien também, autor do Senhor dos Anéis. Eu sou um grande admirador, adoro o Senhor dos Anéis. E Tolkien era católico, e eu também, poxa, essa pessoa que eu admiro tanto, é uma pessoa tão inteligente, é uma pessoa que tem uma visão de mundo infinitamente mais coesa, rica e bela que eu consigo me imaginar, que eu consigo conceber. Ela é católica. Tem alguma coisa nisso aqui, entendeu? Tem alguma coisa nessa religião aqui, alguma coisa nesse depósito de fé que talvez eu tenha que prestar um pouco mais de atenção. E daí em diante foi um processo muito natural, foi um processo muito orgânico. Foi estudando, foi confrontando as provas com opções alternativas, e fui aos poucos sendo guiado, fui respondendo as perguntas e os empecilhos que eu tinha no meio do caminho para aderir a essas ideias, e eventualmente chegou ao dia onde eu fui para uma missa. Eu já não conseguia negar que aquilo ali era real, que aquilo ali era verdadeiro. Jesus Cristo, Deus existe, Jesus Cristo é seu Filho. Por ser seu Filho, ele é a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade, e ele ressuscitou, se fez Deus entre nós. E a igreja da qual ele deu o depósito da fé disse que é sustentáculo da verdade é a Igreja Católica. Então, depois que você percebe isso, não é questão de acreditar. Eu quero deixar isso aqui muito frisado, né? Não é uma questão de crença. Você chega às coisas por meio da crença, mas depois você se convence porque elas são verdadeiras. Quando você esmiuça, quando você as investiga, você descobre que elas são verdadeiras. Então, e negar a verdade é um pecado terrível. Então, eu estava meio que um beco sem saída ali, né? Eu tinha que ir para a igreja. E eu fui num belo dia, tem uma igreja literalmente atravessando a minha casa. Eu fui numa missa um belo dia, esperei o padre terminar, eu não sabia o que estava acontecendo ali, porque até hoje é uma coisa que eu ainda preciso estudar. Eu ainda sou um fiel novo na fé, né? E tem muita coisa que eu preciso estudar ainda na Igreja Católica para entendê-la, né? E os seus concílios, os seus documentos, as suas promulgações dogmáticas, eu já estudei bastante coisa, mas ainda me falta uma infinidade. Eu ainda sou um neófito na fé. Aí chegou um belo dia onde eu fui pra missa, não entendi nada do que aconteceu, eu só levantei, desci, rezei o que eu sabia ali, né? Pai Nosso, Ave Maria, e esperei o padre finalizar a missa dele, me aproximei com cautela, né? Com um pouco de vergonha, e pedi pra ele, até tenho certeza que ele deve ter achado esquisito, né? Padre, eu quero me juntar à igreja. Aí ele achou esquisito, achou, como assim, meu filho? Não, eu expliquei um pouco da minha história, não, eu era ateu, estudando bastante, e por meio da ação do Espírito Santo, eu vim a compreender que a Igreja Católica está certa, sempre esteve certa e sempre vai estar certa até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não falei nessas palavras. E ele, achando meio esquisito assim e tal, me cumprimentou, me recebeu e me jogou pro grupo de catequese adulta, né? E nele eu estou até hoje, com previsões de me crismar no final do ano. Então foi mais ou menos esse o processo. E esse vídeo também não é uma apologia em si. Eu não vou explicar todos os motivos pelo qual o catolicismo é verdadeiro, porque isso levaria, sei lá, semanas de gravação, né? Mas é um vídeo para explicar o ponto onde eu estou agora na minha fé, o ponto onde eu estou como indivíduo, né? Porque a fé católica, eu acredito, ela é a ferramenta mais poderosa que existe para uma coesão da personalidade da pessoa, porque ela engloba todos os elementos, todas as esferas possíveis da vida de uma pessoa e orientam essas esferas, esses diferentes parâmetros da vida de um indivíduo para um bem transcendente que é a verdade, Jesus Cristo, né? E eu, como uma pessoa que adora estudar, adora história, adora filosofia, gosto de ciências naturais,
eu ainda sou uma pessoa das exatas, né? Apesar de estudar bastante temas de filosofia e artes liberais clássicas, o catolicismo integra tudo isso de forma que eu argumento que nenhum outro sistema de fé pode fazer, porque, de novo, ele é simplesmente verdadeiro. Então, quando as pessoas hoje em dia me perguntam qual é o seu posicionamento político, eu falo, eu sou católico. E isso é o suficiente para explicar muita coisa. É o suficiente para quem entende da coisa, né? Eu sou católico, e é isso. O que você acha a respeito de tal coisa? O meu posicionamento a respeito de tal coisa é o posicionamento católico, de sempre. Então, eu sou uma pessoa um pouco chata de conversar e por não poucas vezes eu já me meti em picuinhas, em intrigas e brigas com pessoas, não brigas assim no sentido de ofensas nem nada, mas divergências, né? Divergências intelectuais, teológicas, políticas, por conta do meu posicionamento. E eu sei que isso vai continuar acontecendo. O próprio Jesus Cristo fala que se o mundo riu de você, se o mundo está rindo de você, saiba que ele riu de mim primeiro. Então eu não me incomodo muito com isso, eu sei que é o de se esperar, né? E só para finalizar, eu percebi que eu costumo fazer isso, eu dei uma volta gigantesca para explicar o que a educação clássica tem a ver com isso. A educação clássica, nos modos pelos quais ela foi concebida e elaborada, se tornou essa instituição de erudição, de educação, de autoeducação, né? Ela fez isso em não pequena parte por muito grande influência da própria igreja, de grandes teólogos, de grandes doutores da igreja, que eram tanto homens santos como homens profundamente eruditos, coisa que eu sequer vou conseguir ser metade na minha vida. Se eu for, eu vou ficar muito feliz. Então, estudando matérias como, por exemplo, a lógica, a retórica, a dialética, né, mesma coisa, a gramática, e me conduziram a um estado de pensamento, a uma forma de enxergar o mundo que é muito parecida com uma forma como os monges da Idade Média enxergavam. Claro, menos a erudição, eu não sou tão erudito quanto eles eram e sequer vou ser, né? Não é o propósito, mas o propósito da educação clássica é libertar o intelecto para conseguir enxergar o mundo como ele de fato é e dialogar com ele. E parece que uma coisa foi feita para casar com a outra. Quando você começa a se educar num currículo de educação clássica, as verdades da fé católica começam a fazer muito mais sentido para você, porque as coisas eram dadas em paralelo, entendeu? Um neófito da Idade Média, ele não simplesmente chegava num curso de teologia ali, recém-saído do convento, recém-saído do seminário, e já podia sair pregando, como hoje em dia acontece, né? Não querendo ser crítico ao estado atual da igreja e de outras igrejas por aí, que formam pastores, sei lá, em 3 meses, mas antigamente era assim. Antigamente se tinha uma reverência muito grande para com a teologia. Na verdade, a teologia era a mãe das ciências, né? Você só podia encostar numa Bíblia depois de você passar por um currículo muito rigoroso de ensino, né, para ter certeza que você não ia sair por aí interpretando as coisas da maneira mais esdrúxula possível. Se aproximava a teologia com uma reverência da qual ela requer, né, sendo bem sincero. E as duas coisas casam muito bem. Parece que tanto o catolicismo, a fé católica, ajuda você a compreender verdades da educação liberal melhor, quanto a educação liberal te prepara para entender as doutrinas da fé católica. E talvez seja por isso que muita gente olha com um nariz meio entortado para quem é católico. Até os próprios católicos, né? Muitos católicos, e não é também uma crítica à minha igreja, mas já meio criticando, muitos católicos, eles não sabem, eu diria que a maioria dos católicos hoje em dia, eles não têm ideia, eles não sabem aonde eles estão sentados em cima, eles não sabem o que é a igreja, eles não sabem o tesouro que está guardado embaixo deles, bem debaixo do nariz deles, e eles desrespeitam, eles pagam pouca atenção, entende? A igreja católica não é os últimos 50 anos, a igreja católica é a igreja fundada por Cristo, e os tesouros que ela tem para uma mente, para um coração vorazes, são infinitos, né? E eu tenho certeza que eu vou continuar sendo católico e alimentando essa minha sede de conhecimento, sede de verdade, com o objetivo último de ser santo, né? A gente não pode fugir disso. O objetivo último do ser humano, o dever do ser humano e direito também ao mesmo tempo, é a santidade, é participar na visão beatífica.
doa quem doer isso, mas é a realidade. E, enfim, esse foi um vídeo assim meio esporádico, como todos os meus vídeos, para explicar o porquê eu sou católico. E, bom, esse é o estado atual da minha fé e eu não creio que ela vá mudar, eu creio que ela vai se aprofundar cada vez mais. E é isso. Obrigado pelos, sei lá, 0 pessoas que vão assistir isso. Tchau, tchau.